Graça e paz, queridos irmãos e amigos, eu quero nesta manhã do dia 5 de dezembro de 2016 trazer uma palavra de Deus ao coração de vocês. Estava aqui meditando no livro do profeta Ezequiel e como eu ministrei ontem na igreja, fiquei meditando sobre esse capítulo 37 e aí gostaria de trazer uma palavra para vocês com o seguinte tema: o Vale dos Vencidos. O Vale dos Vencidos. Sim, esse é o tema. Porque nós já temos ouvido muito falar sobre vales, sobre essa questão de vale e de monte. E muita gente quer viver de monte. Quando eu digo monte, não estou falando monte de maneira física, falando de lugares altos, porque lá nos montes é atribuído uma maior presença de Deus, e nos vales é atribuído o lugar da guerra, da luta, da dificuldade, da borrasca. Mas tem o Vale dos Vencidos. O que é o Vale dos Vencidos? É o lugar onde as pessoas que desistiram de tudo, elas são fadadas a ficar. Elas perderam a esperança, perderam a fé, perderam as forças, perderam a alegria, perderam o fato de acreditar que vai dar certo, né? Acreditar nas pessoas, acreditar em Deus, acreditar que a circunstância que ele está inserida, ela pode ser modificada. Esse é o Vale dos Vencidos. É aonde o profeta Ezequiel viu o povo de Israel. E os vencidos, eles vão para o Vale dos Vencidos quando eles não acreditam mais absolutamente em nada, inclusive em Deus. Talvez essa seja a sua situação nessa manhã. Talvez você tenha amanhecido a segunda-feira vivendo uma luta atroz e você diga: basta, não dá. Eu não tenho mais condição de viver. Eu não tenho mais condição de lutar. Eu não tenho mais condição, não tenho mais força para reagir a essa situação tão terrível que eu estou vivendo. Pois é, isso se chama Vale dos Vencidos, que se manifesta por intermédio de uma depressão, por intermédio do desejo de suicídio, que por intermédio do desejo de não se comunicar mais com ninguém, de se isolar. Talvez hoje de manhã você tenha amanhecido assim. Era assim que Israel se encontrava no Vale de Ossos Secos. Deus chama o profeta e pergunta ao profeta: filho do homem, porventura podem esses ossos reviverem? A Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos, não era só seco, sequíssimos, quer dizer, fazia anos que o vale estava coberto com aqueles ossos, anos que aquele exército foi dizimado. Então ficaram sequíssimos. Você sabe o que é uma coisa sequíssima, né? E aí Deus pergunta ao profeta: filho do homem, pode reviver esses ossos? Aqui no versículo 3 a gente vê Deus perguntando ao profeta. E a situação era tão horrível de um jeito, era tão tremenda, era tão desoladora, desesperadora de um jeito, que o profeta, sendo homem de Deus, nem ousou a dizer: pode, Senhor, eles podem reviver, claro que pode. Parece-me que até o profeta ficou imbuído, ficou envolvido naquela visão desoladora que ele estava tendo ali. Às vezes é assim com a gente. A gente
Por mais que ande com Deus, que caminhe com Deus, há um momento em que a gente, por ser humano, né, a gente acredita em Deus, que Deus faz as coisas, mas muitas vezes a nossa fé está vinculado à circunstância. Isso é, enquanto tiver vida, você vai ver que Marta e Maria passaram por essa problemática quando Lázaro morreu. E Jesus vai a eles, eles estavam no Vale dos Vencidos. E Jesus disse, o seu irmão há de ressuscitar. Mas antes dele dizer isso, o que foi que Marta disse? Maria disse primeiramente a Marta, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a fé da Marta, ela ia até o momento que Jesus, que o irmão ainda tinha vida. Ela achava que Jesus, que Deus podia fazer as coisas por ela enquanto houvesse vida. Depois da morte, acabou, não tinha nenhuma condição daquela situação ela ser contornada. Não tinha condição. Então essa era a situação de Israel. E o profeta, ele foi, a priori, ele foi impactado com aquilo. Então ele não responde, pode, Senhor. Ele disse, Senhor, tu sabes. O Senhor é quem sabe. Tu sabes, Senhor. E aí Deus dá uma ordem. A ordem vem exterior. Os ossos, o vale de ossos sequíssimo, o vale dos vencidos, a pessoa está totalmente entregue à situação adversa. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre estes ossos para que eles vivam. E aí, ele profetizou, os ossos se juntaram, cada um a seu osso. Deus não se engana quando está reconstruindo a sua vida. Deus não erra, não coloca o osso do braço no canto da perna. Ele coloca cada osso a seu osso. Deus resolve as circunstâncias de uma maneira sincronizada, colocando cada coisa em seu devido lugar, entendeu? Seu devido lugar. E aí o profeta começa a ver os ossos se juntando, depois Deus dá uma segunda ordem para que venha carne, nervo, tendão, e por último chega, dá uma ordem para que o Espírito venha sobre eles. E a Bíblia diz, estava em pé um grande exército, sobremodo numeroso. Olha o versículo 10. Diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. E aí, o povo ficou em pé, estava lá o exército, já estava vivo, já não eram mais um vale de ossos sequíssimo, já era gente ressuscitada. Isso é uma alusão à ressurreição, ao avivamento, né? Alguns vão aludir ao avivamento, quando o Espírito entra, outros vão aludir ao fato da ressurreição. Bem, deixa isso para lá. O fato é que o exército estava lá, mas o exército vivo, presta atenção, continuava no Vale dos Vencidos. Olha o que é que eles dizem aqui. Versículo 11, Deus falando para o profeta. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, ele agora já era exército feito. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Agora estavam vivos, ressuscitados, gozando do milagre de Deus, mas ainda estava no Vale dos Vencidos. Você precisa sair do Vale dos Vencidos, porque quem dá a última palavra não são as circunstâncias, não é Satanás,
não é a adversidade, a última palavra na sua vida é dada por Deus e Ele ainda não deu o veredito final. Em Cristo Jesus, Ele sim pode de fato e de direito. Por que de fato e de direito? Porque Jesus de fato é Deus. Então, só pelo fato de Ele já ser Deus, Ele já pode resolver essa situação que você se encontra. Segundo, de direito, porque na cruz do Calvário Ele conquistou. É o Deus de fato e de direito, o que conquistou na cruz do Calvário. A Bíblia diz, Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades Ele carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus quer dar um jeito na situação que você está vivendo. Ele quer transformar. Ainda não terminou a sua história. Ainda que teus ossos estejam sequíssimos, Deus vai te fazer reviver. Louvado seja o seu nome. Ele vai fazer você reviver. Levante-se nesta manhã dessa cinza, desse pó que você se encontra. Levante-se. Em nome de Jesus. Pode ser que esteja tudo preto em branco para você, tudo difícil, portas fechadas, dias nublados. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, meu querido, aleluia. Deus há de modificar a sua situação. Ele quer, Ele pode, aleluia. Levante-se do vale dos vencidos. Reaja a essa situação. Homens da Bíblia estiveram nessa situação muitas vezes e a ordem de Deus é reaja. Reaja. Pode ser que você diga, mas eu já orei tanto, mas eu já jejuei, mas eu já fiz todas as coisas que me recomendaram e continuo assim. Reaja. Reaja, se levante, vale a pena você lutar. Esse projeto, esse propósito ainda não está encerrado, porque Deus não deu a sua palavra final sobre este caso. Eu quero que você ore comigo agora. E você diga, Senhor, eu quero me levantar do vale dos vencidos. Eu quero tomar posse da palavra que o apóstolo Paulo deu para nós. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Tem muitos vencedores nessa manhã que estão vencidos. Estão no vale dos vencidos, jogaram a toalha e dizem, eu não posso mais lutar, eu não aguento mais lutar. Vamos orar? Diga isso para o Senhor. Levante-se dessa cinza que você está vivendo. Deus quer lhe restaurar. Querido Deus, nosso eterno Pai, eu quero te apresentar nesta manhã, Senhor, a multidão que está no vale dos vencidos, que não conseguem mais lutar, não conseguem mais ver a sua glória, não conseguem mais reagir às circunstâncias, Senhor, não conseguem mais crer, mais confiar, a esperança foi encerrada. Pai, sopra os ventos do Espírito que dá vida, que traz esperança, que levanta o caído, que restaura o quebrado, Senhor. Sopra sobre estas vidas nesta manhã. E em nome de Jesus, levanta, Senhor, esta pessoa do pó, da cinza.
do vale que ela está inserido, para que ela possa entender que ela pode lutar e vale a pena continuar lutando. Que a sua bênção seja nessas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Vamos lutar junto, em nome de Jesus.